Com os spoilers do capítulo 82 de Shumatsu no Valkyrie se aproximando e chegando cada vez mais perto, que faltam só alguns poucos dias, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, viemos fazer a previsão do que nós achamos que pode ou não acontecer durante o tão aguardado flashback do deus Apolo e tudo nesse capítulo. Mas antes da gente continuar aqui, durante o capítulo passado, de número 81, nós vimos o Leônidas esmagar o deus com a sua nova arma, ou sua nova Volund, que nós até fizemos um vídeo sobre isso, que vai estar aqui no card. E com toda a força que ele tinha, ele fez toda a arena colapsar, até mesmo no seu ataque em cima do Apolo. Então, nós vamos usar esse pequeno momento do capítulo passado como base para algumas partes que vocês vão ver aqui no vídeo junto comigo. Como foi mostrado na primeira foto vazada do capítulo 82, por um leaker que nós consideramos 100% confiável, é notório que o Apolo, mesmo estando naquele estado e tendo levado um golpe tão poderoso daquela magnitude que eu nunca vi nenhum humano de Shumatsu fazer até hoje, exceto o Lubu em seu spin-off, o próprio Apolo ainda foi capaz de se levantar na frente de todo mundo que estava observando, mas ao mesmo tempo aparentando estar meio fraco e caído para frente, provavelmente porque ele ficou sem equilíbrio e que nenhum deus comum conseguiria aguentar aquele golpe tão facilmente. E enquanto isso, nem o Leônidas podia acreditar nos seus olhos de que aquele golpe super poderoso dele, pode até ser um dos seus mais fortes, não foi capaz de acabar com o deus Apolo. Mas também, isso era meio impossível de acontecer. Não porque o Leônidas não tem força suficiente para acabar com essa batalha, mas sim porque nós ainda estamos nos primeiros 4 capítulos da 9ª rodada. Ou seja, a gente não tá nem na metade disso tudo acabar. O capítulo 82 que vai finalmente marcar o 5º capítulo e sim, finalmente declarar que estamos na metade da luta, ainda faltando 5 meses ou talvez um pouco menos para finalizar tudo isso. Mas então, pelo menos, por esse pequeno momento nos spoilers, nós sabemos que aquele ataque, pelo menos, vai ter causado um bom dano no Apolo, ao contrário daquele primeiro que Leônidas acertou com as lâminas, que o Apolo evitou quase totalmente ao usar os fios de Ártemis que seguraram o ataque. Então, nós acreditamos nesse momento que o rosto do deus deve estar completamente devastado ou até desfigurado a esse ponto, já que aquele ataque de antes do Leônidas acertou seu rosto em cheio. E foi mencionado também nesse mini spoiler que estamos usando que, apesar de seu aspecto trágico, Apolo continuou descrevendo ele mesmo como bonito ou descrevendo ele mesmo como belo, deixando entender para todos nós que o deus da beleza, o deus do sol, o deus do fogo, vai estar com a cara totalmente horrível e muito estranha. E eu tenho certeza que todas as pessoas da arena, sejam humanos, sejam deuses, ou até mesmo as ninfas que praticamente idolatram Apolo, vão perceber que ele não tá assim tão bonito e até comentar sobre isso, porque o Apolo vai ser literalmente o único que se recusa a admitir que não está mais belo. E também é dita a seguinte frase no meio desses spoilers: qual passado o deus resplandecente oculta? Então, meio que se deixa entender que, obviamente, veremos finalmente o passado de um deus grego, que não vai ser assim tão tarde no meio da batalha, e que o passado do Apolo pode até ser considerado um segredo para os deuses do próprio Shumatsu. Mas por que será que ele manteve todo o seu passado em segredo, até mesmo dos deuses do seu próprio panteão ou do Ares, que ele considera como seu melhor amigo? Eu acho que o motivo disso deve ser porque o passado dele revela o tão enorme motivo dele ser tão obcecado por sua própria beleza, que chega até mesmo ao ponto do Apolo parecer não ligar para nada a não ser a sua grande beleza, mesmo até que seu corpo seja todo desfigurado, exceto o seu rosto. Mas isso é até mesmo dito na mitologia grega, que ele é muito bonito, mas nunca porque que ele é tão vaidoso, exceto Narciso. E também o motivo pelo qual ele é desse jeito que estamos vendo no meio da batalha, do Apolo querendo agradar todo mundo que está assistindo a batalha lá da arquibancada, até mesmo tentando atender as expectativas dos humanos
que querem que ele perca e querem também que ele seja destruído no Ragnarok. Então, levando isso em conta, pra mim é algo meio sem sentido ele querer até mesmo a aprovação dos humanos, que são quase como criaturas inferiores para ele. Então, por que também, se ele não tivesse ouvido ninguém, nem mesmo os deuses ou nem mesmo os humanos, a chance do Apolo, pelo menos, já ter conseguido muito mais vantagem do que antes, ou até mesmo sem estar seu rosto destruído, é muito alta. E eu acho que por conta desse pequeno detalhe do Apolo querer ficar toda hora agradando as pessoas, nós podemos ver algo que é raramente mostrado em flashbacks dos deuses, porque nos humanos a gente vê isso toda hora, que é quando o personagem está com uma aparência e uma idade muito mais nova. Porque se vocês pensarem um pouco aqui comigo, eu não acho que o deus do sol começou a gostar tanto assim do seu próprio rosto, ou até mesmo gostar de agradar todos os outros, assim de repente, em um curto espaço de tempo, como por exemplo, somente alguns 100 anos antes do Ragnarok, ou mais ou menos esse tempo. Porque isso é como se fosse algo que ele tem desde pequeno. Para ele gostar tanto e precisar fazer isso quase para agradar ele mesmo, eu acho que nós veremos uma época do Apolo em que ele era uma criança ou até mesmo um adolescente, como nós vimos os Zeus durante a Gigantomáquia, quando ele subiu ao trono do Olimpo. E com certeza ver esse lado um pouco mais diferente do Apolo vai ser algo muito interessante de se assistir, e com certeza com bem mais informações, já que para isso a gente precisaria quase que quebrar a maldição dos deuses gregos que são odiados pelo autor de Shumatsu no Valkyrie. E por falar nisso, nós temos até um vídeo falando dessa mesma pergunta do porquê o autor de Shumatsu odeia tanto os deuses gregos, que nós vamos deixar um card bem aqui em cima. Mas pra mim ainda tem mais uma coisa que me deixa bem intrigada sobre o passado do Apolo, porque até agora nós só vimos o lado da história do rei Leônidas e como que o deus atrapalhou no seu passado, como que o oráculo dele influenciou muitas pessoas e fez com que eles perdessem a guerra, etc, etc. Eu quero ver o que o Apolo pensa dessa situação, o que foi que ele fez na situação que estava o Leônidas, e se até mesmo o Apolo realmente quis dizer aquilo que ele falou e achou que o oráculo de não ter guerra fosse ajudar a humanidade ou algo parecido, sem nem mesmo considerar a situação do Leônidas ou a guerra que estava se aproximando dele. Porque eu até acho que isso faria o próprio Apolo conseguir muito mais empatia do fandom de Shumatsu do que ele só ficar se achando a cada 5 segundos no meio do campo de batalha ou ficar falando que ele é mais forte. Porque com certeza, no final do capítulo passado, todos os sons da Apolo caíram por terra vendo ele ser esmagado pelo Leônidas. Mas como infelizmente, ou felizmente, o Shumatsu não tem tanto costume de repetir algumas histórias, ou voltar ao assunto do Leônidas odiar o Apolo, nós não vamos provavelmente ver isso ser repetido. E a gente não conseguiria também descobrir por que o Apolo não liga assim tanto por Leônidas. A gente só vai realmente saber porque ele é tão obcecado por sua aparência e o que eu mencionei agora há pouco. Mas também tem um detalhe muito importante para mim nesse flashback, que essa é a última da última oportunidade da gente conseguir ver o Apolo com alguma dupla personalidade ou pelo menos bipolaridade, por causa que eu tenho quase certeza que ele estava escondendo sua verdadeira expressão e suas verdadeiras reações no meio da batalha do Ragnarok, até mesmo dos deuses. Porque eu não acho que ele deve ser assim tão felizinho e tão cheio de si toda hora na vida. Até mesmo porque agora ele está com o rosto destruído e ele vai precisar pelo menos de alguma mudança drástica para não ficar de novo com a mesma personalidade arrogante na frente do Leônidas, que realmente está dando tudo de si e vai destruir o Apolo muito mais se ele voltar a ser assim arrogante. E também, se o Apolo não mostrar mais nenhuma personalidade, podemos com toda certeza, com chave de ouro, fechar o guidebook e nunca mais considerar nada que está escrito dentro dele, por causa que não vai ter nada relacionado com o próprio Shumatsu no Valkyrie em si e tudo que nós estamos falando. Porque desde a batalha do Bill vs Tesla, eu tenho essa dúvida, essa pequena pulga atrás da orelha, de que eles não deram nenhum sinal
de que o guidebook realmente é capaz de ser real, já que era pro Bill saber a fraqueza de todos os deuses. E nunca nem mencionaram isso. Então, meio que se eles não colocarem nada sobre a personalidade diferente do Apollo, ou que ele tem pelo menos uma relação com os deuses nórdicos, podemos fechar o guidebook e falar com toda certeza que não dá para considerar nada dele com o próprio Shumatsu, porque eu já vi muita gente tentando considerar ele para refutar argumentos de outra pessoa. Então, se depois desse capítulo a gente não ver nada, vocês vão perder uma boa parte de seus argumentos. E por último, porém não menos importante, com o passado do Apollo aparecendo, a gente pode ter certeza que ele vai conseguir algum poder a mais ou uma vantagem estrondosa contra Leônidas no capítulo 82 ou até mesmo no 83 depois do seu passado, porque isso acontece literalmente com todos os outros personagens de Shumatsu, até mesmo aqueles que perderam sua rodada, como o Hércules, como o Hades e também vários outros durante todas as rodadas, o que vai deixar a batalha ainda mais emocionante, porque eu acho que depois disso, a arma do Apollo realmente deve mostrar algum potencial a mais ou se transformar em coisas diferentes, como até teorizei em um dos nossos vídeos anteriores. Então, isso só me deixa ainda mais animada para esperar nos spoilers do capítulo 82 que estão chegando aqui e trazer toda possível informação para vocês, para a gente entender tudo o que está acontecendo daqui para frente. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês estarem aqui no momento que os spoilers aparecerem, ou até mesmo ver na hora que nós lançarmos o vídeo com o sininho ativado. E não esqueçam também de deixar um comentário para poder engajar ainda mais esse vídeo e que a gente possa trazer mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E por último, um momento especial para todos os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Cherland Zero, Vianney Zotirra, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brendo Medeiros e Glitch TV.